Liberou aí para a gente começar nosso terceiro painel do workshop de teologia FVC 2023. E nesse painel nós vamos falar sobre um assunto que está no momento, bombando. Todo mundo quer saber: escatologia e conflitos modernos, Israel e Palestina. Vai ser forte, hein? E eu já começo chamando ele, o brabo da FVC. É ele, minha gente, professor, pastor, superintendente nacional da Escola Bíblica Dominical da ADVEC, professor, mestre Ronaldo de Jesus, mais conhecido como Brabo, que tem de tudo, minha gente. Vou chamar agora. Chegou a Chapecoense aí? Cadê ela? Cadê a outra? Cadê? Deixa ela chegar, deixa ela chegar. Vou chamar agora o professor. Ele é um menino da FVC, é o garoto da FVC, mas tem conquistado os corações dos alunos. As turmas que estão no início já estão me perguntando: pastor, quem é esse professor tão falado? Ele é pregador do evangelho desde criança, sabe muito. Quando fala, o coração chega a bombar na gente. Professor, mestre, quase doutor, Israel Trota. E ela, né, gente? É ela, a queridinha dos alunos, a queridinha da graduação, amada. Só não é idolatrada porque idolatria é pecado, mas ela é amadíssima pelos alunos. Professora, pós-doutora, Tereza Aquil. Tá fraco esse aplauso, hein? Tá fraco esse aplauso. Antes de passar a palavra para o meu amigo pastor Israel Trota, que vai coordenar esse painel, eu queria fazer uma menção especial. Eu sei que todos se esforçaram demais para estar presentes nesse workshop, tanto aqui na ADVEC Taquara, que é a sede da nossa faculdade, como em todos os polos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu queria fazer menção especial de uma aluna que saiu lá duas alunas saíram lá de Chapecó para estar com a gente aqui. Vocês podem ficar de pé, pode vir aqui, só para todo mundo, vem aqui só um instantinho, bem rapidinho. É só para a gente reconhecer esse esforço tão maravilhoso. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado pelo carinho de vir de tão distante para estar conosco aqui com os nossos professores. Dá mais um aplauso para Jesus, vai? Podem sentar. Deus abençoe. Com a palavra, pastor Israel Trota. Olha a hora, 6h20, você tem 1 hora. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês e eu vou tentar já aproveitar para entrar no assunto da forma mais objetiva possível, porque a gente precisa ganhar o tempo. Eu acredito que esse assunto é o assunto do momento. Desde o dia 7 de outubro, o mundo se despertou para essa questão do conflito que está acontecendo entre o Israel e a Palestina. E quem acompanha aí as mídias, né, televisão, as emissoras de TV, a gente tem observado diversas notícias a respeito disso. E agora a nossa proposta aqui no painel 3 é tentar refletir a respeito disso, né, com base na palavra de Deus, na teologia, né, com um olhar escatológico, e repensar a respeito do nosso posicionamento como cristãos
diante de tudo isso. Então, a todos os que estão acompanhando aí pelos núcleos, sintam-se abraçados, acolhidos também. Meus cumprimentos a todos os alunos da FVC. Eu sou o pastor Israel Trota, professor na área de Teologia Sistemática. Eu ainda não tive a alegria de dar aula para os alunos do primeiro período, do segundo período, mas a partir do terceiro período vocês estudarão comigo e teremos muitos assuntos para trabalhar aí na área da Teologia Sistemática, teontologia, trindade, cosmologia, angelologia. Está preparada? Muito bom, gente. Pois bem, o assunto agora do painel 3 é escatologia e conflitos modernos, Israel e Palestina. Eu quero introduzir o tema aqui. Uma das áreas mais sensíveis do mundo é a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam com Israel e os palestinos com Gaza e a Cisjordânia. Os árabes, eles não aceitaram o acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos. No entanto, em 1948, foi criado o Estado de Israel, o que gerou uma grande revolta do lado palestino. E a partir de então, desde 1948, essa região, ela passou a ser alvo de grande tensão e de muitos conflitos. O Hamas, ele não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. A Palestina pede a suspensão da colonização de seu território e o fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza. Israel exige o seu reconhecimento como um Estado judeu. No dia 7 de outubro deste ano, pelo menos 1.500 integrantes do grupo terrorista do Hamas romperam o bloqueio da faixa de Gaza e se instalaram no sul de Israel para espalhar uma onda de terrorismo nesse país, promovendo um grande massacre com mais de 1.400 mortos em Israel. Jornalistas afirmam que desde o 11 de setembro, esse foi o maior ataque já sofrido por Israel dentro do seu território, um ataque terrorista. A partir deste ataque, Israel contra-atacou o Hamas e essa guerra tem se arrastado, agora no território palestino. Ao analisar esta guerra pelas lentes bíblicas, qual deve ser o nosso posicionamento? Como entender esses conflitos modernos à luz da palavra de Deus e da escatologia bíblica? Então, eu estou apenas introduzindo o assunto para que vocês possam tomar ciência daquilo que será refletido, debatido, e com isso agora eu quero apresentar, com muita alegria, a professora doutora Tereza Aquil, que vocês conhecem muito bem. A professora Tereza Aquil, ela leciona no ensino superior há mais de 20 anos, possui pós-doutorado em teologia, doutorado em teologia, mestrado em teologia, graduação em teologia e comunicação social. Nos cursos de teologia, leciona na área do Antigo Testamento, exegese bíblica e língua hebraica. Tem mais, não acabou não, eu dei uma pausa aqui para respirar, para ganhar o fôlego e continuar. Entre seus livros publicados estão Querubim, Etimologias e Iconografias, Antigo Testamento, a Bíblia e Jesus, Palavra Exegética, Noções Básicas de Hebraico Bíblico. Ela é casada com o pastor Emerson Evandro de Oliveira, da Igreja Batista Central do Recreio. Vamos aplaudir a Tereza? E agora eu passo a palavra para ela, para que ela possa cumprimentar e fazer as considerações iniciais. Boa noite, então, a todos, que eu não sei se falei com todos, realmente é um assunto muito, muito relevante. Para mim, um assunto muito precioso, porque acho que todos aqui sabem o quanto eu amo Israel, tenho amigos em Israel, e desde o momento em que
teve aquele ataque, realmente isso me tirou um pouco do ar, né? Primeira coisa que eu pensei foi nos meus amigos. Eu tenho amigos morando no norte, então falei, puxa, né? Então, Ariel tá bem, né? Mas eu tenho amigos idosos que moram no sul. Um deles com 78 anos, tinha acabado de passar por uma cirurgia, morando em Beersheba, bem próximo da onde teve o ataque. Tenho uma amiga judia messiânica que mora em Eilat, e essa semana teve um ataque em Eilat. Meu coração até gelou quando eu soube, porque quem vai atacar Eilat? Um balneário turístico de idosos, mas é o que o Hamas faz. Estávamos até, Ronaldo, falando disso. E, para mim, falar de conflito, guerra de Israel e Hamas é entender que o que é Hamas em hebraico? Hamas em hebraico quer dizer violência. Violência extrema. Uma violência que assassina por nada. Então, são 40 vezes que essa palavra Hamas aparece na Bíblia hebraica. Não achem que é coincidência o nome desse grupo se chamar Hamas. Não é. Então, Hamas em hebraico quer dizer violência. E é isso que esse grupo faz. Não só contra Israel, mas contra o seu próprio povo, sabe? O Hamas, ele realmente usa pessoas. Aquele lugar ali, desde a primeira vez que se vai a Israel, a gente sobe um pouco acima da faixa de Gaza e vamos a Cesareia Marítima, que foi uma cidade feita por aquele Herodes, né, o grande, o louco, né? Ele era muito megalomaníaco, né, o Herodes, né? Então ele fez uma coisa maravilhosa em Cesareia. E hoje, quando você entra no sítio arqueológico, você dimensiona o que foi Cesareia Marítima. A faixa de Gaza, ela poderia ser uma Cesareia Marítima com balneários ali, que traria muita riqueza para esse povo, porque está na beira do mar Mediterrâneo. É algo assim extraordinário. Ali era para se construir hotéis como o Davi, que se tem no Mar Morto, e o povo ser muito rico, sabe? Porque quem não gostaria de estar num balneário às margens do mar Mediterrâneo, né? Mas não é isso que o Hamas faz com o seu povo. Então, o Hamas, quando a gente ouve, quando eu ouço, é isso mesmo, é violência. Então, essa é uma primeira premissa para mim, para discutir o conflito. A segunda premissa que eu tenho para pensar nessa guerra é que Palestina nunca foi território. Palestina nunca foi país, desculpa, sempre foi território. Hoje, Israel tem 2 territórios palestinos dentro do seu Estado. A faixa de Gaza, um território muito pequeno, e na Cisjordânia, onde você tem também Jericó, né, e tudo. Você tem, por exemplo, uma árvore, que é uma das árvores, um sicômoro do profeta Amós, a mais antiga, está dentro do território ali, né, da Palestina. E nos 2 locais, coincidentemente, são miseráveis. É triste você andar no sítio de Jericó, uma cidade que é uma das mais antigas do Oriente Médio, e ver que o sítio arqueológico é uma duna. Sabe as dunas que a gente vê nos filmes? Um areal, é isso que é, sabe? Fora isso, o bairro muçulmano dentro de Jerusalém é um bairro sujo, feio. Mas não é culpa de Israel, vejam, isso não é culpa de Israel. Então, essa é uma segunda premissa. Não existe território, país palestino, existem áreas onde eles vivem e poderiam se sustentar muito bem, né? Muito bem, é isso que eu quero que vocês entendam. Israel não faz nenhum boicote à faixa de Gaza ou aos territórios ocupados pelos palestinos. Israel tinha, antes de outubro, né, 10 linhas de energia. Israel manda comida para Gaza, porque Gaza não tem como produzir comida, a não ser a pesca. Israel entregava 10 linhas de transmissão de energia para Gaza, que, infelizmente,
o Hamas derrubou quando fez o ataque terrorista a Israel. Israel manda medicamento, Israel subsidia a faixa de Gaza, pelo incrível que pareça. Tereza, desculpe, me ocorreu uma coisa interessante. O próprio líder do Hamas foi curado de câncer no hospital. E hoje ele mora no Catar. Vocês sabiam que o líder do Hamas, ele não mora na faixa de Gaza, ele mora no Catar, né? Onde teve a Copa do Mundo e todo mundo festejou. O Catar é um lugar que abriga terroristas. O Catar está nessa intermediação aí, né, se passando por bonzinho, mas na realidade ele é um ninho de terroristas. Fiquem muito atento a isso. Ele passa essa imagem de bondade, mas não é assim. Então, o líder do Hamas não está na faixa de Gaza, ele está no Catar. Ele mora e tem uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Como é que é isso? Como é que isso pode subsistir? Então, essa é mais uma premissa que eu queria falar, que Israel não abandonou a faixa de Gaza, não. Última coisa que eu queria falar, Israel não está fazendo um genocídio, tá? Estão falando, é um genocídio contra os palestinos. Genocídio não é a palavra correta. Israel não quer matar os palestinos, não quer exterminar os palestinos, só que há uma guerra. E a guerra, ela é um horror. Vocês entendem? A guerra é do horror, é da questão do horror. Porque pessoas morrem. Não é só palestino que está morrendo, tem muito israelita sendo explodido. Muitos. Vocês sabiam que nesse momento, o Israel vivia tranquilo, tem o quê? Uns 30 anos que não tem uma guerra, que ele não se envolve numa guerra. Os soldados, quando foram convocados para ir para a guerra, porque estourou, e no dia seguinte eles já estavam convocados. Eles não tinham saco de dormir, gente. Eles não tinham as coisas mais básicas que um soldado tem. Porque eles faziam policiamento de fronteira. De repente, Israel entende melhor do que eu sobre isso. E começaram a haver mobilizações para mandar saco de dormir, comida, sabe? Coisas básicas para os soldados ali, que começaram a trabalhar. E eles não trabalham só indo para Gaza. Os kibbutzim, né? Eles estão destruídos. As colônias agrícolas, aonde vivem os idosos, aonde vivem, né, as crianças que foram mortas de forma muito violenta. A gente falou sobre aborto aqui. Eles estão, sabe, fazendo o quê, gente? Eles estão trabalhando, reconstruindo os kibbutzim. Sabe? É uma situação que não é só uma guerra que a gente vê falar o tempo inteiro. Batalhões estão de Israel dentro do estado, no sul, recolhendo os mortos. A gente ouve falar de 1.400 mortos, são muito mais do que isso. Meus amigos, vocês não imaginam o que a gente vê. São, como é que fala aquele negócio, container? Não é container, é engradado, né? De ossos, porque as pessoas foram queimadas, que estão ali para fazer perícia, para saber quem é aquela pessoa. O que a mídia traz aqui, CNN, e BBC e outras, não é um pouquinho do que a gente vê numa TV israelense, do que a gente fica sabendo através dos nossos amigos. Então, assim, falar que Israel está pesando a mão é uma guerra, infelizmente. E muita gente vai morrer nessa guerra, não se enganem. Tanto israelitas como já morreram, mas vão morrer muitos palestinos. Vão morrer mesmo, porque eles estão encurralados ali. E o Hamas não tem interesse de liberar aquelas pessoas para o Egito ou qualquer coisa assim. Então, falar dessa guerra e acusar Israel do jeito que a gente ouve, há uma questão antissemita se levantando no mundo hoje, é muito difícil para mim, né?
Então, falar dessa guerra é para mim entender que Hamas é terrorista, Israel, ele está fazendo o que pode numa guerra para tentar, inclusive, salvar os reféns que provavelmente estão escondidos dentro dos túneis. Porque Gaza, ali na faixa de Gaza, o Hamas, ele fez túneis embaixo de escolas, embaixo dos hospitais, são muitos hospitais, e provavelmente os reféns estão lá dentro desses túneis, como aquela senhorinha falou. Tá? Excelente, muito bom. Está aqui comigo também, ao meu lado direito, pastor Ronaldo de Jesus. Vou falar pelo menos algumas características, porque o currículo dele é muito grande. Depois de ler o currículo do Jonas, de ler o do Assir, não faz isso não. Vamos lá, gente. Professor, mestre Ronaldo de Jesus é pastor auxiliar na ADVEC, atuando como superintendente nacional da EBD. É professor da FVC, é mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, pós-graduado em Educação à Distância, em Magistério Superior, pós-graduado em Marketing Empresarial, pós-graduado em Novas Mídias e Tecnologias, é graduado em Comunicação Social. Ao longo de sua carreira atuou em atividades de planejamento, organização e coordenação de diversas atividades acadêmicas. É muita coisa, gente, é muita coisa. E eu posso dizer aqui que ele... Olha só, até me perdi aqui com o tamanho desse currículo. Atuou ainda como coordenador do curso de graduação tecnológica na área de tecnologia em marketing na Universidade Veiga de Almeida, na modalidade EAD, na Unesa, e também como professor nas universidades. Aí são várias universidades, não vou citar os nomes aqui. Possui experiências nas áreas de marketing, vendas e administração, adquirida na atuação como gerente e coordenador de marketing em empresas de diferentes segmentos. Com vocês, pastor Ronaldo de Jesus. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Tereza já, de alguma maneira, já brilhantemente introduziu o assunto aqui, mas a verdade é que desde o dia 7 de outubro, né, os ataques sofridos por Israel pelo grupo Hamas, o autodenominado Hamas, né, eles sofreram por parte da mídia, dessa mídia progressista, ou mídia mainstream aí, né, uma distorção muito grande. Na verdade, a gente viu esses grupos de esquerda, né, esse pessoal que na verdade não sabe distinguir, não sabe a informação ou a diferença de Argentina para Palestina e nem de faixa de Gaza para rolo de Gaza, não sabe diferença. Mas esse pessoal, eles chamam esse grupo, né, de militantes, chamam esse grupo de combatentes, extremistas, ao invés de defini-los como eles são realmente. São um grupo terrorista do demônio, né? Coisa do Satanás, né? Então, a nossa fala hoje aqui vai ser no sentido de tentar, eu falei isso com o professor Israel e com a professora Tereza, que desde o começo, quando eu recebi essa pauta, eu fiquei meio... Né, a gente não é fã de conhecer e informar mais sobre esse tema. Eu vi que existem muitas linhas, muitas informações, inclusive dentro do próprio arraial evangélico, de pessoas discutindo ou querendo adequar, né, o evento a profecias bíblicas ou determinadas citações. E a gente vai tentar aqui desmistificar algumas dessas situações e traçar um plano assim muito claro do que está acontecendo em termos históricos, em termos escatológicos, e mostrar qual deve ser a nossa posição como cristãos, né, nesse conflito. Porque não acreditem, querido, isso também tem muito a ver com a nossa vida, né? Com aquilo que nós pensamos, com aquilo que somos e que pensamos. Tá bom? Então, vai ser bênção.
Vamos lá. Muito bom, pessoal. Para que vocês possam entender, a gente vai trabalhar aqui com algumas questões norteadoras. A primeira questão norteadora que a gente vai colocar aqui para debate é como entender, né, o conflito atual entre Israel e Palestina. A gente está escutando muita coisa, mas o que a gente pode entender a respeito desse conflito, as causas deste conflito? Então, essa primeira rodada de reflexão, de discussão, é entender basicamente o que está acontecendo e o porquê está acontecendo essas coisas. E aí eu quero ceder a palavra aí, vou para o pastor Ronaldo e depois a gente inverte para a professora Tereza. Deixa eu ver se coloca aqui na tela. Aqui. Vai Ele aparecer já, aqui na tela, já pessoal? alterou. Ah, mas é só para mim. Ah, está aqui. Beleza, né? Então, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. A pergunta, né, que é feita, o que é a Bíblia e o estudo da escatologia tem a dizer sobre o atual conflito entre Israel e Palestina. Eu gostaria de ver aqui com vocês aqui. Perdão. Como entender o conflito atual entre Israel e a Palestina? Obrigado. Como entender o conflito, está aqui, atual entre Israel e a Palestina, né? Em primeiro lugar, é bastante interessante a gente entender que esse conflito ele tem origens históricas. A professora Tereza vai, de alguma maneira, aclarar a nossa visão sobre exatamente o que é essa questão da Palestina, porque teve gente que falando, não, na verdade os palestinos são os antigos filisteus e tal, e essa informação não é cabível, né? Não é isso. Mas esse conflito que existe entre Israel e o mundo árabe, digamos assim, já é um conflito que existe desde lá do Gênesis. Vocês sabem que a raiz histórica disso é exatamente o conflito entre Isaac, né, e Ismael, né? E desde lá o conflito entre esses irmãos, e é interessante que esses irmãos depois eles parecem que ali há um perdão entre eles, mas isso não é levado para as gerações. Desde então, essas gerações, elas têm se pautado por essa questão de violência, de agressão, né? E isso tem trazido, até os dias de hoje, a gente pode dizer assim, tem trazido para nós sempre uma expectação sobre o que vai acontecer. Na verdade, eu pensando um pouco sobre essa questão lá de Isaac e de Ismael, eu comecei a perceber ou entender que lá no Antigo Testamento, o primeiro conflito que se tem história entre esses povos exatamente começa na travessia de Israel pelo deserto. Eles estão lá em Refidim, quando os amalequitas, que são descendentes de Esaú, que é neto de Esaú, Amaleque é neto de Esaú, ele ataca o povo de Israel, enquanto Israel está caminhando, peregrinando pelo deserto, não é? Desprotegido, fatigado pelo deserto, ele ataca por trás e o modus operandi é exatamente o mesmo, depois vocês vão perceber isso. Ele ataca ali os velhos, as crianças, né, os idosos, as crianças e as mulheres. Nessa batalha de Refidim, que você conhece, né, Josué, ele é o braço físico que vai combater contra os amalequitas, enquanto Moisés é amparado, né, tem seus braços amparados por Arão e Ur, enquanto ele está numa luta, digamos, espiritual. Então, uma das questões interessantes da gente entender dentro desse conflito, que ele não é só um conflito histórico, não é só um conflito bélico, é um conflito espiritual. E Israel só prevalece contra os amalequitas porque Moisés tem, né, os seus braços ali estendidos, e depois ele diz: o Senhor é a nossa, né, o Senhor é a nossa bandeira, Deus é quem dá a vitória a Israel. Mas logo no capítulo 17 de Êxodo, você verifica Deus dizendo que ele vai exterminar os amalequitas.
e que ele vai combatê-los de geração em geração. E essa batalha prossegue. Depois disso vocês veem, Deus manda, já no tempo dos reis, Deus manda Saul exterminar os amalequitas. E Saul, dá aquela desvão sem braço e tal, e deixa lá o Agag, o rei, não mata o rei, e Deus o censura, ele perde o reino. Tempos depois, Davi, fugindo de Saul, está em Ziclag. E lá em Ziclag, ele sai com uma campanha militar, com seus soldados, com seus valentes. Quando ele volta, a cidade foi tomada, foi incendiada, e de novo, crianças, mulheres e idosos são levados como reféns. O mesmo modus operandi que esses demônios fizeram agora, foi feito lá no Antigo Testamento. Para você ver que não é simplesmente um espírito de Amaleque nisso aí, que vem de gerações, Agora veja interessante que assim como há também um modus operandi satânico, também há um modus operandi da parte de Deus em lidar com essas questões. Davi poderia ter ido direto e perseguido os amalequitas, mas ele vai, faz consulta ao sacerdote Abiatar, pergunta a Deus se pode ou não perseguir. Deus dá a Davi a chancela de que ele pode perseguir os amalequitas. Ele vai lá, vence essas pessoas e resgata as suas duas mulheres, Abinoam, Abigail, Ainoã e Abigail, resgata os seus filhos e traz de volta também. O que a gente está vendo nos dias de hoje, na verdade, é o que Salomão diz lá em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo da terra. Parece que a história é cíclica, e também as coisas que acontecem nos reinos espirituais parece que também são cíclicas. É a mesma coisa acontecendo agora. Esse mesmo espírito de violência, de maldade, está com esse povo que tenta invadir Israel e sofre uma retaliação, da parte de Deus. Deus, ele está com o povo de Israel, muito embora nós sabemos também, desculpe eu me estender um pouquinho aqui, que o que está acontecendo não tem a ver só com esse espírito, que governa lá o pessoal lá do Hamas. Isso tem a ver inclusive com a rejeição de próprio Israel pelo Messias. Quando estava conversando com o pastor Vicente, quando Pilatos dá a sentença lá, eles dizem: olha, o seu sangue, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então o que nós estamos acompanhando hoje, na verdade, tem a ver inclusive com a rejeição de Israel pelo Messias. Mas vai chegando o tempo, e está muito breve, em que a Bíblia diz que eles olharão aquele a quem transpassaram, e se arrependerão, e se arrependerão. E aí, o Messias virá e irá salvá-los de toda essa confusão aí, não simplesmente pela questão deles serem judeus, pela questão da nacionalidade, mas porque eles vão também se render ao Rei dos Reis, como nós fizemos, Então é isso. E isso que o professor Ronaldo falou, dos judeus se converterem, a cada dia mais judeus estão se convertendo, A cada dia, você vai a Israel um ano, no ano seguinte você ouve, olha, e é realmente uma coisa impressionante. Existe inclusive um livro chamado O Filho do Hamas. Esse livro conta a história de um cara que se converteu. Ele se converteu. Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele em sonho e disse para ele: esse que você persegue sou eu. A mesma coisa que aconteceu com Paulo aconteceu com esse cara. E ele foi, vocês imaginem o que deve ter sido, a vida dele. Mas assim, eu achei fantástico quando o Ronaldo compartilhou sobre os amalequitas, porque realmente essa questão da perseguição aos judeus, ela é algo histórico, A gente vê isso de tempos em tempos, um crescente antissemitismo acontecendo. Uma coisa que eu queria destacar com relação a essa guerra é que o Ronaldo falou dos amalequitas, eu queria falar dos filisteus,
Porque a gente ouve circulando pela internet, né, dentre as bobagens que se falam por aí, às vezes as pessoas falam muito assim, com muita propriedade, né, com bobagem, e a gente acaba acreditando, né? Meus amigos, os filisteus, eles deixaram de existir em 609 a.C., cumprindo-se as profecias bíblicas. Existem diversas profecias bíblicas que falam que os filisteus seriam exterminados. E os filisteus foram exterminados. Os palestinos, por mais que pareça sonoro, né? Filistins, palestins, besteirinhos. Não acreditem nisso, é uma bobagem. Tá? Os filisteus, eles foram, primeiro, quando Jerusalém foi invadida, eles foram baqueados ali, mas em 609, Nabucodonosor invadiu as 5 principais cidades filisteias, inclusive Gaza. E eles, Ecrom, Asdod, né, essas cidades que ainda existem hoje, e o povo que morava ali foi exterminado. Os filisteus deixaram de existir. Então, quem são os palestinos de hoje? Bom, palestino vem de uma raiz verbal, palache, que quer dizer invasor. Olha só que interessante. Palache quer dizer invasor, e eles vieram principalmente de uma região da Europa, e eles invadiram aquela faixa ali. Mas já no nosso, depois de Cristo, eles invadem, e ali acaba realmente se juntando muitos não posso dizer árabes, mas egípcios, turcos, porque Israel, ao longo da sua história, depois do Antigo Testamento, ela teve muitos governos, vamos dizer assim, né? Vocês sabem disso, né? Tivemos um governo ali britânico, um governo, não me lembro de cabeça agora tudo, mas otomano, né? Não é? Tivemos vários governos ali. Quem é o professor de História da Igreja? Bruno? Não. Hã? É o Bruno, Então, ele poderia falar de cabeça, o que eu não sei falar de cabeça, porque eu só sei da parte... Então, veja, gente, os palestinos de hoje, eles são uma mistura de egípcios, turcos, vários povos de fala árabe que se instalaram ali. Eles não são os filisteus. Os filisteus, coitados, foram exterminados em 609. Se a gente acha que hoje em dia existem filisteus, as profecias bíblicas não se cumpriram. E isso não está correto, não. Historicamente, é só dar um Google, que vocês vão ler a história dos filisteus. Eles foram exterminados em 609. Então, não existem mais entre nós. Os palestinos atuais, eles são uma mistura de povos, tá? Eles não são os filisteus de antigamente. Isso é uma coisa muito importante. Eu gosto muito dessa abordagem do professor Ronaldo, porque realmente há uma coisa espiritual ali. Essas guerras, esses ataques, o Hamas ali em Israel é espiritual, podem acreditar, né? O que a gente vê eles fazendo, o que a gente vê das práticas dele, eu comentei antes, quando o Hamas foi instituído, foi organizado, ele tem um estatuto, é a Carta do Hamas. Depois vocês podem entrar no site oficial do Hamas aqui, e ler. Tereza, eu coloquei aqui, se o Gabriel puder ampliar. Então, nessa carta, né, eles têm 3 premissas. A primeira premissa é exterminar com os povos do livro. É Israel e cristão. Né? Olha o que está escrito aqui, ó. Destacando uma parte aqui. Recaiu sobre eles a ira de Alá. Está falando aí dos judeus. E a sina deles é a desgraça, porque se recusaram as indicações de Alá e de forma equivocada mataram os profetas por serem desobedientes e transgressores. Está lá no Corão. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele, segundo as palavras do Martin Imam Hassan Halbaana.
baná, com a graça de Alá. Agora, acreditem os senhores, né? Tem gente que pensa que isso não tem nada a ver com a gente. Diz que um dos líderes do Hamas, e diz que esse é um provérbio, é uma coisa que é utilizada lá constantemente, né, pelos islâmicos que moram perto de vizinhos cristãos. Eles dizem o seguinte: after Saturday came Sunday. Quer dizer, primeiro nós vamos cuidar do pessoal judeu, do sábado, né, e depois dos cristãos, do pessoal do domingo, do Sunday. Então isso tem a ver, inclusive, porque a ideia deles, né, professora Tereza, é exatamente exterminar os judeus e depois os cristãos. Lá o Alcorão diz isso, para matar, né, os cristãos. Então se os judeus forem primeiro, mano, depois é nós. Mas é exatamente isso. Deles, porque depois, mano. Mas é isso mesmo, gente. Pelo incrível que pareça, isso é muito sério, né? Porque o Hamas, ele tem nessa carta deles, no estatuto deles, eles vão dizer isso que o professor Reinaldo falou. Na realidade, eles dizem que os povos do livro precisam ser exterminados, e povos do livro é judeu e cristão. Eles dizem que os povos do livro precisam ser exterminados. Os que não são os povos do livro, esses podem ser convertidos. A gente não tem a possibilidade de conversão. Para o Hamas, nós temos que ser humilhados e depois assassinados. Esse é o nosso destino: humilhação e assassinato. E os outros do mundo podem ser convertidos, caso queiram, né, se converter e se salvar. Depois disso feito, o último assim emblemático ato do Hamas, na perspectiva louca deles, é instituir mundialmente um Estado muçulmano. E vocês sabem o que é um Estado muçulmano? O Estado muçulmano é o Estado onde, por exemplo, mulheres, né, vão usar aquela burca que vai aparecer os olhinhos, não vão ter direitos mais, muitos homens e até mulheres não terão direitos, não terá direito a voto, não terá direito a nada. Isso a esquerda é tão tola que eles falam sobre democracia. Vocês acreditam que depois, se o palestino, os islâmicos, eles tomarem tomar conta de tudo ali, vai ter democracia naquele lugar? As mulheres vão ter direito a voto lá? As mulheres vão poder fazer o que quiser? As pessoas vão poder professar as suas religiões? Claro que não. Então esses Zé Ruela não sabem nem o que estão pensando. É triste. Deixa eu fazer um contraponto aqui, porque o professor Ronaldo e a professora Tereza, eles avaliaram muito a questão pela perspectiva do lado espiritual da situação. Mas deixando um pouquinho esse lado espiritual de lado e entendendo a questão sócio-histórica do conflito, Israel e Palestina. Bom, gente, é fundamental a gente ligar essa guerra ao anfiteatro das operações, numa linguagem de guerra, ao local onde a guerra ela está acontecendo, que é uma disputa de territórios. A gente sabe que Jerusalém, ela foi uma cidade fundamental e importantíssima na história bíblica. E desde o Antigo Testamento, Jerusalém foi alvo de diversas disputas. Essa cidade foi conquistada por Davi no ano 1004 a.C. e ele elevou a cidade de Jerusalém à capital do Reino Unificado. A gente sabe que na história de Israel, o Reino Unido, né, possuiu 3 grandes reis, né, Saul, Davi e Salomão, cada um reinando num período de 40 anos, 120 anos de Reino Unido, e nesse período Jerusalém foi elevada como a capital desse Reino Unido. Davi intencionou construir o templo, Salomão ele executou a obra, e a partir de então, para judeus, na cidade de Jerusalém, mais precisamente no templo de Jerusalém, está o local mais sagrado do mundo para judeus. Quem conhece um pouquinho de história bíblica no Antigo Testamento, você vai ver que Jerusalém, ela foi alvo de diversas disputas, porque quando Deus promete para Abraão, para os seus descendentes, uma terra que mana leite e mel, é interessante a gente notar que Deus deu uma terra excelente. A expressão que mana leite e mel é uma expressão proverbial que indica uma terra com muita fartura. E geograficamente falando, Israel fica localizado numa região denominada de Fértil Crescente.
que é uma região muito fértil. Israel faz conexão entre 3 continentes que estão enquadrados dentro do mundo bíblico: Europa, Ásia e África. Israel é a rota para esses 3 continentes. Então, olhando a história bíblica, a gente vai ver que o Reino do Norte foi destruído em 722, né? Houve a divisão em 931 a.C., após a morte de Salomão. O Reino do Norte foi destruído em 722 a.C., o Reino do Sul sobreviveu um pouco mais, mas logo depois foi conquistado pelos babilônios. E aí, depois de conquistado pelos babilônios, o povo de Jerusalém, os judeus, receberam autorização para que pudessem voltar para a cidade de Jerusalém, né? Foram repatriados, construíram a cidade novamente, reconstruíram. A cidade tinha sido destruída. É interessante a gente olhar, eu estava pesquisando, que a cidade de Jerusalém, ela foi destruída 12 vezes ao longo da história. Destruída e reconstruída. Ela foi destruída 12 vezes ao longo da história, sitiada 20 vezes e conquistada e capturada 50 vezes. Porque nem sempre a captura e a conquista envolveu o sítio ou a destruição. Existiam momentos da história em que o domínio de Jerusalém passava de bastão. Então, o Império da Babilônia estava com o domínio de Jerusalém. Quando a Babilônia cai para os medos e para os persas, Jerusalém passa a ficar sob o domínio dos medos e dos persas. Não tem sítio, não tem destruição. A cidade, ela é passada de bastão. Logo depois do domínio dos medos e dos persas, a gente vê que surgiu o domínio dos gregos, com Alexandre o Grande, que também conquista aquela região. Após a morte de Alexandre o Grande, o reinado dele é dividido para 4 de seus generais, e a cidade de Jerusalém passa a ser alvo de disputa entre os Seleucidas da Síria e os Ptolomeus do Egito. Eu estou falando de uma época em que Jerusalém já não tinha mais autonomia. Desde quando a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu, os judeus perderam a autonomia da cidade de Jerusalém. Eles só foram reconquistar essa autonomia política no período dos Macabeus. Eles conquistam ali no 2º século antes de Cristo, ficam pouco tempo com essa independência política, mas logo no ano 64 antes de Cristo, as tropas romanas ali lideradas, né, por Pompeu, invadem Jerusalém, conquistam novamente Jerusalém, e agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Jerusalém está debaixo do Império Romano, do jugo romano. Os judeus criam expectativa de libertação, acreditam que Jesus vai ser esse libertador político. Jesus frustra o plano deles, porque a pregação, a mensagem de Jesus ali, para aquele momento, era uma libertação espiritual. Os judeus, eles continuam incitando diversas revoltas contra o Império Romano, até que no ano 66 depois de Cristo, uma grande revolta acontece, e as tropas romanas, lideradas por Tito, invadem Jerusalém novamente e destrói a cidade. Destrói a cidade, é uma destruição, uma dispersão total dos judeus. O templo, ele é destruído de tal modo que só restou ali o Muro das Lamentações, né, a única coisa que liga o povo judeu ao templo antigo de Salomão, e esse Muro das Lamentações, para o povo judeu, é o lugar mais sagrado do mundo, né, porque é o resquício do templo de Salomão. E a partir de então, do ano 66 depois de Cristo, os judeus, eles foram dispersos pelo mundo e ficaram espalhados pelo mundo durante 19 séculos, espalhados por cerca de 70 nações. O pastor Ciro Sanches Iborde, que é um escatologista, alguém que escreve sobre isso, que produz vídeos sobre isso, ele diz que de modo sobrenatural, Israel venceu a mortalidade das nações, porque a professora Teresa citou aqui a questão dos filisteus. É muito comum um povo, quando ele é destruído, expulso da sua terra, esse povo se perder, esse povo se destituir como povo, como cultura. Mas em Israel algo sobrenatural aconteceu, porque eles retornaram para Israel e reviveram e ressuscitaram como nação, como um Estado, a partir de 1948. O fato é que nesse período de dispersão, onde os judeus se espalharam por 70 nações, de 66 depois de Cristo a 1948, quando Israel volta a ser nação, numa decisão da ONU, Israel, Jerusalém, passou pela mão de diversos domínios, que a professora Teresa estava falando muito bem. Entre esses domínios, a gente pode falar, por exemplo, o Império Bizantino. Constantino, quando ele se converte ao cristianismo, ele manda a mãe dele, a Helena,
realizar uma pesquisa em Jerusalém para descobrir o local onde Jesus tinha sido morto e o local onde Jesus tinha sido sepultado. Ela vai lá em Jerusalém, faz uma pesquisa, descobre o local, informa para Constantino. Era uma época em que o cristianismo tinha se tornado a religião oficial do império, e aí Constantino, ele com todo o seu poderio financeiro, ele acaba patrocinando a construção de um templo, né, o Santo Sepulcro, que agora se torna o lugar mais sagrado para os cristãos. Então a gente tem o Muro das Lamentações, que é o local mais sagrado do mundo para os judeus, e agora a gente tem o Santo Sepulcro. Eu não sei se alguém teve oportunidade em Jerusalém, eu ainda não tive, mas quem foi, pastor, com certeza já esteve lá. O Santo Sepulcro é um local que você reúne ali a pedra da unção, onde o corpo de Jesus foi preparado para ser sepultado, o local onde ele foi crucificado, né, o chamado Gólgota. Tem uma escadaria que você passa por essa escadaria e você chega, e tem também o local onde Jesus foi sepultado, no Santo Sepulcro, esse local que é o local mais sagrado para os cristãos. Depois dos bizantinos, a gente vai ver que Jerusalém foi tomada pelos árabes, no século VII, naquele movimento ali do crescimento do islamismo, de Maomé, e aí eles tomam aquela região, e essa região sai do domínio dos cristãos e agora passa a ser dominada pelos muçulmanos. No século XI depois de Cristo, o Papa Urbano II, ele inicia as cruzadas, que era um movimento militar religioso de reconquista da cidade de Jerusalém. E aí, esse movimento das cruzadas consegue reconquistar novamente a cidade de Jerusalém, provoca uma destruição novamente na cidade. É mais uma destruição que Jerusalém é submetida. E fica sob o domínio durante um tempo, e a cidade de Jerusalém ela vai passando de bastão. Ela vai passando de bastão. Recentemente, os últimos a estarem ali sob o domínio da cidade de Jerusalém foram os otomanos. Em 1917, os britânicos, eles assumiram então o controle da cidade de Jerusalém, da região, durante a Primeira Grande Guerra. E quando os britânicos eles assumiram, foi feita uma reunião em 1922 da Liga das Nações, e a Liga das Nações ainda não tinha a ONU, a Organização das Nações Unidas, era a Liga das Nações. A Liga das Nações colocou sobre os britânicos a responsabilidade de cuidar daquela região e de proporcionar um lar para os judeus, para que eles pudessem voltar a ter um local, voltar a ter um território como nação. E essa expectativa foi sendo criada, mas de fato isso só acontece quando surge a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, em 1947, a ONU tinha 2 anos de existência, tem-se uma reunião, e a ONU ela decide que seria a melhor forma conceder a Israel o direito de ser um Estado. Essa reunião foi feita no final de 1947, no primeiro semestre de 1948, ela foi de fato efetivada. E é interessante a gente notar que na frente dessa reunião, quem foi escolhido para liderar essa reunião, foi um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. Tanto que até hoje em Jerusalém tem praças com o nome do Oswaldo Aranha e ruas, porque o pessoal tem um grande carinho pelos brasileiros. Quem é brasileiro e vai em Jerusalém sabe disso. Oswaldo Aranha, ele participou dessa reunião, ele presidiu essa reunião, e ele tinha recebido a recomendação do Itamaraty de não votar, de ser neutro. O Brasil queria ficar em cima do muro, mas ele se posicionou e votou a favor, e graças ao voto dele ali, foi um voto que mudou, né, o voto ali decisivo, Israel voltou a ser uma nação. Mas em 1948 foi decidido o quê? Foi decidido que ali naquela região existiriam 2 estados, o estado da Palestina e o estado de Israel. E Jerusalém seria uma cidade que ficaria debaixo da supervisão internacional. É como se fosse que era uma área neutra. Por quê? Porque ali existia uma situação de grande conflito, de grande tensão.
eu falei para vocês do Templo de Jerusalém, né, do Muro das Lamentações, falei para vocês do Santo Sepulcro, mas também foi construído uma mesquita, né, de Al-Aqsa, né, a mesquita dos muçulmanos, onde tem o domo, né, a pedra do domo, né, a pedra do domo que eles dizem, que é o local onde supostamente, de acordo com a tradição da fé islâmica, Maomé foi ascenso aos céus. Então a gente está falando de uma região muito próxima, que contém um lugar sagrado para a fé muçulmana, um local sagrado para a fé cristã e um lugar sagrado para a fé judaica. E por causa disso, a comunidade internacional decidiu que Jerusalém seria uma área neutra. Jerusalém seria uma área neutra. Israel acabou não aceitando a posição da ONU. A gente precisa dizer isso. Em 1967, Israel toma Jerusalém, expande a sua terra, porque reivindicava o direito de possessão daquela área. Então, quando Israel conquista a terra, a região de Jerusalém, surge ali a Guerra dos 6 Dias. Né? Os povos árabes em volta, eles se revoltam contra a decisão de Israel. Mas isso foi causa ou efeito? Isso foi o efeito. E aí, em 1967, a gente tem a Guerra dos 6 Dias, Israel consegue resistir com seu poderio militar, que é impressionante, consegue vencer e neutralizar o ataque ali dos povos árabes. Só que em 1973, a gente tem o ataque que Israel sofre no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia mais sagrado para o povo judeu. Eles são atacados em 1973, e desde então, gente, desde esse momento que Israel, em 1967, toma Jerusalém, os palestinos não aceitaram. E aí sempre surge um conflito, sempre surge uma situação. Em 2007, a situação mudou, porque o Hamas, mediante um golpe, assume o controle da Palestina, daquela região ali, onde eles se situam. E desde então, quem acompanha um pouquinho de história sabe que em 2014, a inteligência de Israel percebeu que o Hamas estava simulando, preparando um ataque com foguetes. Israel interviu e impediu isso daí, e houve um confronto. Em 2021, recentemente, é porque a gente às vezes não se liga muito nessas questões, novamente a inteligência de Israel plotou uma situação de ataque e conseguiu intervir. A grande questão é que no ano de 2023 Israel não conseguiu, a inteligência de Israel não conseguiu plotar essa situação, e o ataque ele foi muito bem planejado, e causou um grande pavor da comunidade internacional. Então, tem a questão do lado espiritual, mas também existe a questão histórica, né? A questão histórica, a questão social, de povos que duelam ali por uma região. Existe uma questão religiosa, mas também existe uma questão geopolítica, né? Uma disputa ali de territórios. Eu posso falar? Só queria fazer uma observação. Apesar de Jerusalém ser essa cidade cobiçada, se vive muito bem judeus, cristãos, muçulmanos e armênios dentro da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é dividida em 4 bairros: o bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro armênio e o bairro cristão, né? Então, assim, não existe isso tecnicamente de disputa, todo mundo vive junto. Você está numa mila, daqui a você dá uns passos, sei lá, 500 passos, você chega no shopping muçulmano, no Saara, como é que fala o nome? O mercado árabe, comprar quinquilharia. Gente, não existe esse tipo de coisa. Se é um país democrático, não tem, Israel. Entende? Jerusalém, ela já é uma cidade internacionalizada pelo seu próprio povo, porque todo mundo vive junto ali, né? Os árabes trabalham em hotéis israelenses, eles se dão muito bem, isso que é importante entender, sabe? O judeu entra na Cisjordânia para visitar Jericó, não tem nada disso, isso é uma fantasia, achar que tem uma briga por essa cidade. Não tem. Todo mundo vive muito bem dentro da cidade de Jerusalém. Só para vocês terem uma noção de algo que a mídia não fala para vocês,
na esplanada das mesquitas, aonde a gente sobe lá, né, para visitar, os judeus ortodoxos são autorizados a subir. Eles pedem autorização lá aos, sei lá como é que fala lá, o Alá lá, sei lá, e eles vão lá em cima rezar, porque lá em cima tem um localzinho que eles dizem que é mais próximo do Santo dos Santos. Então, eles têm autorização, eles vão lá, eles fazem as preces e tudo, e não tem problema nenhum. O judeu está orando do lado de fora da mesquita, e na mesquita lá dentro tem os árabes orando. Uma coisa é o que a nossa mídia nojenta, não pode botar isso na internet, não, do que essa mídia horrorosa fala. Outra coisa é quando você anda em Jerusalém. É quando você vai lá, passa um mês lá, e você vai ver que não existe isso. Essa disputa, essa briga. Aí Jerusalém é minha, Gente, olha, o Muro das Lamentações é muito importante. Mas o Muro das Lamentações deve ser um pouco maior que essa parede aqui, ó. Dividido ao meio, homem e mulher, ou 2 vezes o meio aqui. O mais importante não é o Muro das Lamentações. A gente sabe que a cidade de Jerusalém, da época dos Jebuseus, da época de Davi, está 9 camadas abaixo da terra. O mais importante é o túnel do Cotel, que ninguém fala, que é o túnel do muro. A gente está andando em cima ali, botando papelzinho no muro. É muito importante ir em Jerusalém e botar papel no muro, tá? Porque aquilo é pedra velha, não tem argamassa, o papelzinho, ó, prensa as pedras, não deixa cair, né? Então, gente, mais importante é o que está embaixo. Quando a gente anda embaixo do Muro das Lamentações, no túnel do Cotel, a gente vê pedras que não têm explicação. Fica todo mundo, ai meu Deus, essas pirâmides do Egito, olha como são grandes essas pedras. Vai no túnel do Cotel e olha as pedras que não tem uma emenda. Eu não sei como é que chegou aquilo lá. Só um mistério. Doutora Tereza, desculpa, uma coisa interessante. Talvez todos os irmãos aqui não saibam, mas... Então, eu só queria falar isso quando arrumo o microfone, que Jerusalém é uma cidade onde se convive muito bem. Árabes, judeus, cristãos e os artistas, os armênios. Se convive muito bem. Não só esses povos majoritariamente, mas você tem, por exemplo, os drusos. Né? Você passa um mês em Israel, você tem vontade de comer feijão, né? Batata frita. E não é, McDonald's lá não é bom. Vai comer num restaurante druso, sabe? Vai comer um feijãozinho de caldo grosso, aquele feijão vermelho, sabe? Então, assim, não tem, Tereza, sabe? Uma coisa interessante aqui, talvez o pessoal não saiba, o pastor Vicente, por muitos anos, foi guia de excursões para Israel. Então sabe o que eu estou falando, pertinho. Vicente foi considerado até para... É patrimônio lá em Israel. Chegar lá em Israel é mais conhecido do que... Então o senhor já deve ter comido muito em restaurante druso. O que eu queria dizer é o seguinte, assim, só aprofundando essa questão espiritual, vocês acreditem se quiserem. Né? Eu tive essa experiência com minha esposa e conversei com algumas pessoas. Parece que é interessante. Quando você sai de Jerusalém, entra na Palestina, o clima, o cenário é totalmente diferente. Parece que você está entrando... Você está saindo de uma coisa colorida e entrando num lugar preto e branco. Isso aí. Eu estou falando assim de uma maneira assim, clara para você entender. Parece que você está num lugar... há um clima pesado. É um negócio... Por isso que eu estou falando essa questão espiritual. Eu sei que o pastor Trotsky deu uma aula aqui sobre o negócio do... mas é espiritual. De história aqui, né? Fiquei pensando nesse negócio do os otomanos chegaram lá tomando tudo, né? Tomando tudo lá. Aí dá para um, dá para outro, perde de um, perde outro, né? Mas uma coisa é séria, tem questão, né, espiritual nesse treco aí, pode acreditar. Eu Vicente, endosso... você teve essa percepção, às vezes, que você esteve lá? Você está dizendo, ele não vai discordar de mim para não dizer que está sem graça, mas eu acredito que é verdade realmente isso mesmo. Com outras pessoas que estive lá... Sim. Lobo Júnior estava falando aqui, você sentiu isso também, Lobo Júnior? Né?
Mas não é só isso, não é só a questão do descaso. Parece que é um clima mesmo. Deixa eu dar um testemunho. Primeira vez que eu fui a Petra, não sei se o pastor teve a mesma experiência que eu, mas saímos de Israel e fomos para Petra, né? E eu estava muito ansiosa para ir para Petra, porque Petra é na Jordânia, era a terra dos nabateus, né? Então, dos edomitas. E eu estava numa curiosidade, num frisson muito grande. Tá bom. Meu avô era libanês, né? O meu sobrenome, Akil, não é à toa, é libanês. E eu, quando estávamos na excursão, o pastor falou para mim assim: Tereza, vai na frente. Eu falei: estou fora, não vou mesmo. Imagina, né? Eu fui. Eu passei rapidinho da fronteira, porque você vai para Acaba, né, pastor? De Acaba você vai para Jordânia. E aí fomos assim. Fomos para Acaba, passamos por aquela terra que, se morrer ali, fica lá, porque não é de Israel, não é de ninguém. E fomos para Amã. Meus irmãos, eu não precisei chegar a Amã. Quando eu, Tereza, passei a fronteira e entrei naquele lugar, eu senti um peso muito grande. Um peso, uma coisa assim me oprimindo. Comecei a sentir dor de estômago, uma dor de estômago muito forte. E eu estava ali sozinha. Eu falei: pronto, agora ferrou, né? Porque o pessoal demorava para entrar. Os muçulmanos não liberavam rápido. Até que passou um casal pastoral que estava na excursão conosco. Eles eram da igreja do Evangelho Quadrangular. E quando ela veio, eu falei assim: ai, pastora, não estou legal, não. Estou com uma dor de estômago, estou sentindo um negócio assim. Ela olhou para mim e falou assim: minha filha, então, assim, esse lugar aqui é um lugar onde o Deus que nós acreditamos não tem um domínio. Você está sobre uma outra, né? E ela falou assim: mas vamos orar. E aí a gente orou e tudo, melhorou mais ou menos. E nós ficamos 5 dias em Amã, Petra e tudo. Quando nós retornamos, quem nos recebeu foi um guia que eu amo demais, que é esse senhor. Ele lutou na Guerra dos 6 Dias, né, esse rabino. Né, e quando ele nos recebeu na volta, ele olhou para mim e falou assim: Tereza, hoje você crê que o mal é real, né? Você não está bem, né? Eu falei assim: não estou mesmo, não. Eu ainda estou me sentindo meio mal. Ele falou: é por isso que eu nunca mais vou naquele lugar. Ele falou para mim, ele falou: agora, você sabe que o mal é real. Então, irmãos, isso que o professor Ronaldo está falando, de ser algo espiritual, pode acreditar. É espiritual. É uma coisa demoníaca. Aquilo ali não é uma coisa, é demoníaco mesmo, tá? Então, é para ir em jejum e oração. A gente está correndo contra o tempo aqui. Sério? A gente... 10 minutinhos. Pessoal, a gente está correndo contra o tempo, porque o assunto realmente é muito envolvente, né? É um assunto atual e eu digo aqui que, em momento algum, a gente desconsidera a questão da influência espiritual, porque a minha esposa que está aqui, me acompanhando, ela sempre fala assim: o mundo espiritual é real. E a gente crê nisso. Real mesmo. Né? O livro de Daniel fala que por trás dos movimentos das nações existe um poder espiritual. Sim, que opera. Então, potestades e principados. A gente não pode negar isso daí, né? Só que eu também aprendi com o meu professor de filosofia no IBAD, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que a gente sempre precisa de uma visão circunspectancial, um olhar de vários ângulos, porque o olhar de vários ângulos diminui a probabilidade do erro. Então, a gente sempre tem que enxergar um determinado acontecimento por várias perspectivas, né? Para que a gente possa entender melhor a natureza desse acontecimento. E, pessoal, eu vou introduzir as duas perguntas. O assunto era escatologia e o conflito entre Israel e a Palestina. Mas, com toda a sinceridade, entrar na escatologia, nesse momento, em 10 minutos não dá, pastor Isaías. Em 10 minutos não dá. Então, a gente tocar num assunto que vai surgir diversas questões, diversas dúvidas. Vocês, pessoal, terão aula, inclusive comigo, de escatologia, TS4
e aí criem a expectativa, vão estudando sobre o assunto, e em TS4 a gente vai desdobrar, porque assim, eu entendo que a gente tem um pensamento escatológico, a gente tem um olhar, uma determinada interpretação que a gente abraça, a gente entende uma certa cronologia dos eventos, só que, teologicamente falando, na igreja tudo bem, a gente vai lá, prega aquilo que a gente crê, e está tudo bem, mas aqui é um ambiente acadêmico. Então, eu não acho que seria tão legal apresentar apenas uma determinada interpretação. A gente teria que responder isso a partir de vários olhares. E aí, eu seguro esse assunto para que a gente possa trabalhar em TS4, mas eu quero introduzir aqui a última questão, já caminhando para a gente finalizar esse assunto, qual deve ser o posicionamento do cristão diante dessa situação. Como nós cristãos devemos nos posicionar diante desse conflito. Porque a gente vê tantas atitudes, tantos comportamentos nas redes sociais, até que ponto isso é correto, até que ponto isso não é louvável. Então eu abro aqui espaço para a professora Tereza e depois para o professor Ronaldo. Olha, o meu posicionamento é 100% a favor de Israel. Eu entendo o Hamas como um grupo terrorista que não pode subsistir mais, isso tem que ser freado. Eu entendo que a guerra é um horror, que pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, mas a guerra é um horror, é da ordem do horror. E a gente ainda vai ver muitos horrores. Só que, infelizmente, nesse conflito Israel-Hamas, eu acho que é além do físico, há muita coisa espiritual envolvida. E o que a gente pode fazer é orar. Orar para que Deus, de alguma forma, abrevie esse conflito tão terrível. Porque é muito ruim saber que pessoas inocentes estão morrendo, é muito ruim saber que, infelizmente, Israel bombardeia, às vezes, um local, e aquele local tem esses terroristas demoníacos, e a mídia fala que matou crianças inocentes, matou velhinhos inocentes. Que coisa terrível, que coisa terrível. Israel, quando bombardeia porque o Hamas usa escudos humanos para isso. Não há outra coisa. É o horror da guerra. A guerra é da ordem do horror. Veja, o Hamas fez um ataque terrorista. Na mesma hora, o primeiro-ministro, independente da corrupção que ele provoca, ele declarou guerra ao Hamas. E numa guerra, coisas horríveis acontecem. Horríveis. Morte de inocentes, morte de crianças, morte de doentes. Mas, por exemplo, quando a gente ouve falar que Israel explodiu o hospital em Gaza, é mentira. Isso não é verdade. Vocês sabiam que o que foi explodido, a bomba onde caiu, foi no estacionamento? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que circulam aqui. Existem muitos... Pode falar? Pode falar, porque não está transmitido, e você vai cortar depois, né? Existem muitos professores de história de esquerda, antissemitas, que estão falando mentira contra Israel. E nós precisamos ficar atentos a isso. Temos que orar, temos que vigiar, porque existem coisas que estão circulando que não são verdadeiras. E isso não chega até nós. A gente não tem, a maioria das pessoas não sabe como acessar um canal de televisão em Israel, não sabe como acessar, por exemplo, um jornal de Israel. E aí não vai ler o que está correto. Entende? Então, é muito complicado, gente. É muito complicado. O nosso mundo, ele, infelizmente, é antissemita. Ele tem uma aparência de igualdade, tem uma aparência de que ama Israel,
Mas, amigos, o mundo jaz no maligno. Como achar que o mundo que jaz no maligno vai amar a Israel? Isso é uma ilusão, gente. É uma ilusão, infelizmente. Gabriel, se puder colocar esse slide, só esse slide aqui. Vocês estão vendo, está acontecendo no mundo todo, lá no lugar da Rússia, lá no Daguestão, lá, o pessoal invadiu o aeroporto, um avião que estava chegando com os judeus lá, para espancarem lá e matarem os judeus. Lá em Paris, as pessoas estão colocando lá a estrela de Davi para indicar que aquelas casas pertencem. O que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial está acontecendo agora. Então, se na verdade Hamas queria alguma coisa e sabia que não ia conseguir, pelo menos com essa investida, destruir Israel, ele conseguiu uma coisa que faz parte do intento dele. Ele colocou todo mundo contra Israel. Todo mundo. É uma coisa incrível. Há um espírito antissemitista, né, no mundo todo contra Israel. Isso é perigosíssimo. Agora, a pergunta do pastor Israel: qual é o nosso dever como cristãos, né? O nosso papel como cristão diante dessa guerra? Eu quero dizer o seguinte: na verdade, muito embora eu estou dizendo eu como Ronaldo uma coisa, eu como crente no Senhor Jesus, eu tenho que ter um outro pensamento. Não, eu estou falando a verdade. Ô gente, tem que ter equilíbrio nesse negócio. A minha vontade é, se eu fosse reservista, sabe, tipo Rambo. Eu gostaria de ser reservista lá das forças de defesa israelenses para passar o carro nos caras, mas eu não posso fazer, porque Deus, gente, olha só, é sério que eu vou falar. Se nós formos dominados pelo ódio, é exatamente isso que o inimigo quer. Nós vamos nos igualar a eles. Muito embora essas pessoas sejam vis, os atos delas sejam desprezíveis, o que nos resta como cristãos aqui é orar por Israel, porque eu acredito que a Bíblia diz: na paz deles nós teremos paz. Então, orar por Israel para que Deus, meu irmão, os caras já têm como oponentes o próprio Deus. Não precisa da gente se meter nesse aspecto, não. O próprio Deus já está lutando contra eles. A luta já é totalmente desigual. Não há como prevalecerem, não é? Agora, uma coisa é importante, né? Os judeus, eles já foram restaurados, foram perseguidos e já foram restaurados diversas vezes. Deus tem um trato especial com eles. Agora, cuidemos nós de vivermos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esse é o ensinamento que a gente deve ter. Os sinais se mostram cada vez mais, apontam cada vez mais a proximidade para a volta de Cristo. E isso é algo muito importante para nós. Não vamos ficar de bobeira aí no YouTube, na Netflix, não vamos ficar de bobeira não, que o negócio tá esquisito, tá bom? Essa é a minha posição, né? É aquilo que eu acredito. Gente, estamos finalizando e eu quero concluir aqui com o Salmo 122:6, que é um salmo importantíssimo nesse momento, né? Orai pela paz em Jerusalém. Orai pela paz. O nosso coração, como cristão, nós devemos almejar e aspirar, anseiar pela paz em Jerusalém. Eu vi uma frase esses dias de um amigo que compartilhou e ele disse o seguinte: quando o ser humano aprender a amar mais os seus filhos do que odiar os seus inimigos, ele vai evitar a guerra. Porque quando o leão e o rinoceronte duelam, é a grama que sofre. Então quem está sofrendo são as crianças, as mulheres, idosos, pessoas civis. E a gente deve olhar com um olhar de misericórdia para judeus e para palestinos, porque Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, essa deve ser a nossa posição: orar pela paz. Amém.
Pode ser melhor esse aplauso. Glória a Deus. Eu vou entregar aqui simultaneamente certificados. Quero agradecer meu amigo pastor Ronaldo de Jesus. Dá um aplauso aí. Meu amigo pastor Israel Trota, minha querida amiga professora doutora Tereza Aquil. Cadê o fotógrafo? Olha aí, ó. Amém, glória a Deus. Ah, peraí, a Tereza não ia ganhar, mas ela vai. Você que gosta demais, é um desse aqui, um desse, e para você também. Sejam abençoados. Gente, vamos ficar de pé. Pode aplaudir a Jesus aí, ó.